Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços da Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Realmente não temos edição na sexta, mas ficamos alguns dias sem ter edição de nosso programa, então resolvemos fazer uma edição especial nessa sexta-feira, onde além da Bitcoin, analisamos então o ativo que fazia bastante tempo que não dávamos a devida atenção. Lembrando vocês que durante a semana temos a edição normal, onde juntamente com a Bitcoin analisamos mais um par em Tether. Segunda-feira é Ether, terça-feira Ripple, quarta-feira Litecoin, quinta-feira Bitcoin Cash e sábado EOS. Vamos então aos gráficos. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. Nós vemos aqui um canal horizontal e temos aí então uma confirmação, ao menos temporária, de um fundo marcando aí aos 9K5, conseguimos fazer aí uma recuperação, estamos aí operando agora provavelmente aos 9K6, fizemos aí uma reversão aí após tocar uma das LTAs aí, que vinha sustentando os fundos desde a movimentação dos 13K e antes da corrida ao topo aos 14K, nós vamos mostrar isso aí para vocês nos gráficos posteriormente. Estamos aí com uma recuperação, não acreditamos que poderíamos ter uma movimentação muito extensa, mas é possível que se fecharmos acima ali de alguns patamares importantes, a gente consiga fazer um teste aos 10K2. A gente tem que aguardar um pouco, do contrário, a gente deve ficar em uma região mais estreita aí de oscilação, 9K6, 9K4, a gente tem que observar isso aí com bastante atenção, porque o rompimento dela para baixo pode nos levar a quedas maiores. O volume segue fraco. Ao fundo do gráfico nós temos uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados em quantitativos padrão. O total agregado se encontra acima da média nos últimos 59 dias. O volume segue baixo, o que segue sendo ruim. Faz tempo que nós não vemos aí uma força na negociação dando impulso aos preços. Nós já vamos ver isso no mercado agora. Bastante deprimente esta situação. Vamos à nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas, exatas 3 horas a partir de agora, 18 horas, horário de Brasília. Vamos então para a nossa expectativa, temos aí, nesse momento, a expectativa de 9K3, essa é a nossa expectativa para o final do dia de hoje, 9.315 às 21 horas do dia de hoje, no intervalo admitido dos 9K aos 9K5, em especial 9.549 no topo do intervalo. Felizmente estamos operando aí levemente acima disso, nossa margem de erro aí 2,37, equivalendo a 106% da variação dos preços diários, ou seja, 6% a mais do que os preços variam. Nós tivemos aí um ingresso de volume, uma movimentação bastante forte após o teste na LTA, que vinha sustentando aí o fundo da movimentação que nós vínhamos observando aí desde a corrida até os 14K, passando pelo fundo ali aos 9K5, e sustentando os preços agora. Então essa LTA foi testada, foi tocada e a partir dali nós tivemos uma reversão com bastante volume e isso aí jogou os preços para cima. Do contrário, estaríamos aí possivelmente aí dentro desse intervalo, como tivemos visita aí no dia de ontem, após as 21 horas, estávamos dentro desse intervalo, chegamos até as 9K3, depois conseguimos fazer aí uma leve recuperação, em especial mais recentemente há 2 horas atrás. Vamos dar uma olhada no outro ativo que nós preparamos para vocês então para o dia de hoje, é a BNB, ou seja, a Binance Coin. Então nós temos aí uma coin da Binance emitida aí rodando na sua própria blockchain, essa coin aí que é o token aí emitido pela própria exchange Binance. Ela vem aí numa trajetória de baixa, um canal de baixa aí representando aí o seu comportamento, e a gente vê que aquela região em torno dos 28 dólares ficou para trás. O volume negociado cai bastante, evidentemente o volume aqui é apenas na exchange Binance e claramente então uma trajetória de baixa. A gente vê ali que ela teve uma recuperação após um mergulho aos 25 dólares, conseguiu se recuperar até acima dos 30, não conseguiu se manter e aí ela vem
perdendo então níveis, em especial nos últimos 2-3 dias. Teve uma queda bastante acentuada, todas elas sem volume, sugerindo aí um abandono do ativo. Então a gente tem que ter muita atenção, porque é uma coin que tem uma dinâmica distinta, ela não depende da Bitcoin, ela depende mais da situação da Binance, do volume negociado nela, e o volume tem caído bruscamente. Isso pode estar afetando, em uma perspectiva aí de maior prazo, as possibilidades de valorização dessa coin. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa aí dela para o final do dia de hoje. E aí a gente tem 20.6 no intervalo que faz 19.9, perdão, até os 21.3, nossa margem de erro aí 2.72%, equivalendo 78% da variação diária dos preços dessa coin. A gente vê uma dependência bastante fraca do volume, e ela está caindo aí praticamente em queda livre recentemente, depois de tentar se manter logo acima dos 26 sem sucesso. Então a gente chama atenção, ela teve uma valorização bastante grande dos 4 aos 40 e agora vem devolvendo então os ganhos. Então muito cuidado aí para quem ainda tem essa coin na sua carteira, muita atenção, porque nós podemos estar seguindo aí uma trajetória de devolução de todos esses ganhos, e isso pode demorar para se recuperar. Vai depender de como a exchange tiver uma reação na sua estratégia e no seu posicionamento no mercado. A gente está vendo eles aí num potencial conflito com os órgãos reguladores americanos, e os clientes americanos são a maioria dos clientes dessa exchange. Então isso pode ter um reflexo direto na liquidez, no volume negociado, e isso se reflete no preço dessa coin. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento o benchmark aí da Bitcoin 9K6, o benchmark do Ethereum $169, Ripple 25.4. A gente vê aí uma leve estabilização, leve recuo. Bitcoin Cash 282 vem se mantendo acima dos 280. Litecoin com uma leve elevação, praticamente estável. Binance Coin 22.2 e EOS 3.22. Então, sem grandes movimentações, sinais distintos ali, mas a gente vê aí uma recuperação muito tênue, em especial da Bitcoin, o que não é tão negativo, visto que nós estamos no fundo. Ela pode estar aí começando a fazer uma marcação de fundo e se preparando aí para uma elevação, mas ainda é cedo, vamos deixar o mercado decidir. Falando nisso, vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 2B fraquíssimo, EXX 877 milhões fraquíssimo, Bitforex 700 milhões fraquíssimo. Onde estão as demais? OKEx e Binance mais abaixo, OKEx 698 milhões, muito fraco. Binance pior ainda, 673 milhões nas últimas 24 horas. É péssimo um volume tão baixo nessa altura do campeonato, como se diz. Nós precisaríamos ter um volume maior. Tá vendo aí uma acumulação? Não estamos tendo acumulação, porque não existe acumulação com volume decrescente. Então, vamos dar uma olhada no mercado agora. A gente dá uma olhada aqui na Bitcoin, direto aqui da Binance, cotada em Tether, o par BTC-USDT, e a gente vê aqui que os preços tiveram uma queda ao longo do dia de hoje, tocaram aí essa LTA aqui que a gente desenhou aqui, ela vem já mais de trás. Nós já vamos mostrar para vocês na perspectiva diária onde é que ela começou, e nós tivemos uma recuperação bastante forte. A gente conseguiu romper a LTB aqui, que vinha marcando aqui os topos cada vez mais decrescentes, e ela vem sustentando aqui os preços após o seu teste, e os preços então estão aí com uma possibilidade de novas elevações. Vamos ver se eles conseguem se sustentar. Esse aqui é o tempo gráfico de 15 minutos. Vamos dar uma olhada no tempo gráfico aqui diário, e a gente mostra para vocês qual é a reta que nós estamos falando. Nós conseguimos então identificar essa reta aqui, que está sinalizada. Nós vamos trocar a cor dela aqui temporariamente aqui para uma cor esverdeada. Então essa reta aqui, essa LTA, que passou aqui pelo fundo exatamente antes da corrida aos 14K, sustentou aqui o fundo após a queda dos 13K, e posteriormente nós tivemos aqui esse teste mais recente, onde nós fizemos então um teste no encontro, novamente essa LTA, e conseguimos então nos manter acima dela. Vamos voltar para a perspectiva de 1 hora. Essa LTA então
posteriormente vamos trocar a cor novamente para o azul. Ela marcou então o fundo dessa movimentação, ela foi rompida, aqui a gente pode ver, mas conseguimos os preços se recuperar e se manter acima dela. E aí nós temos aqui uma LTB que vem limitando aqui o nosso ganho. Da onde vem essa LTB? Vamos olhar aqui numa perspectiva aqui um pouco maior, perspectiva de 4 horas. Ela vem cortando aqui os picos, ela foi rompida temporariamente e até o momento então ela vem nos limitando, mas atualmente a gente já viu aqui na perspectiva de 15 minutos nós estamos operando acima dela. Então nós acreditamos que se nós fecharmos aí o candle de 1 hora acima dela, com razoável volume, a gente tem uma possibilidade, já estamos indo para lá, de fazer o teste então a essa LTA maior aqui nos 10K2. Então nós teríamos essa possibilidade, mas a gente tem algumas marcas importantes, em especial superar os 9.750, fazendo um pico acima do pico anterior dessa queda. Então isso seria um indício de que estamos preparados para fazer uma movimentação e chegar aos 10K2. Romper os 10K2 é outra conversa, a gente talvez pode se manter logo abaixo, quem sabe logo acima, mas aí nós vamos precisar um pouco mais de volume para fazer a sustentação. Então nós vamos ficar acompanhando isso. Essa é a nossa análise para Bitcoin. E antes de encerrar, a gente entra aqui então na Binance Coin, e aí nós vemos aqui uma figura baixista e uma ideia aí bastante ruim dos preços. A gente pode ver os 24 ficaram para trás, 24 era uma linha importante aí de suporte, nós perdemos e a gente tem aqui os 20 logo abaixo, então pode ser aí o fundo dessa movimentação. Caso essa movimentação não termine aí, a gente pode procurar ali aos 16. Caso essa movimentação não termine aí, a gente pode procurar aos 14 um fundo. E abaixo dele nós temos os 10. O que a gente chama atenção é o volume está bastante fraco e não existe uma correlação entre o nível do volume e o nível dos preços, exceto um ponto único. Quando nós tivemos volume dessa ordem, nós estivemos sempre em preços sub 10 e talvez a gente esteja indo para lá e essa figura suporta isso. Então, se os preços não tiverem uma reação rompendo aqui essa LTB, essa linha de tendência de baixa, a gente pode continuar recuando até quem sabe o sub 10. E isso poderia acontecer dentro de uma normalidade até, sem romper essa figura, evidentemente, até o final desse ano. Então seria uma sangria razoavelmente lenta. Nós estamos aqui na perspectiva semanal, mas a gente chama atenção para isso, mesmo que tenha alguns repiques. Quem sabe aí assim que nós chegarmos aos 20, a gente pode retornar aos 24, etc. Mas se nós não rompermos essa figura, nós continuarmos dentro dessa normalidade, onde o volume se mantém baixo e os preços então vão caindo gradualmente, nós podemos ter repique sem mudar a trajetória e nós podemos chegar até os 10 dólares. E aí nós estamos falando de mais de 50% de desvalorização. A gente chama atenção para quem ainda tem esse ativo na carteira. Então, antes de encerrar, a gente quer mostrar aí para vocês o nosso post aí que a gente tem no grupo Alertas Wild Horses. Como nós comentamos aqui, indícios aí de que fizemos um fundo aos 9K5. Esse foi feito às 5 horas aí do dia de hoje. Nossa determinação aí de fundo. E nós tivemos também aqui uma expectativa que foi confirmada, que foi o teste, provavelmente a LTA. Nós tivemos aqui essa expectativa que foi confirmada pelo mercado e nossa expectativa então foi feito ao meio-dia e às 4 da tarde então ela foi confirmada. Então o fraco volume sugere recuo ao teste LTB, né? E provavelmente a recuo a LTA. E 4 horas depois nós tivemos aí essa confirmação, fizemos aqui o teste, só para mostrar para vocês antes o estado que estava quando nós fizemos o post. Nós estávamos aqui perto dessa LTB, imaginávamos um teste e após isso então um recuo até essa LTA. Foi exatamente o que aconteceu. Então às 12h28 nós estávamos com a expectativa desse teste, estamos chegando próximo à LTB, aquela reta vermelha, o fraco volume sugere recuo teste, provavelmente LTA, e 4 horas depois então isto aconteceu. Então a gente chama atenção para quem quer participar do nosso grupo Alertas White Horse, assine o nosso serviço de alertas, contact@greenfield-br.com, envie um e-mail para nós com o título
alertas. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela preferência e nós voltaremos amanhã com Bitcoin e EOS. Tchau!